Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aqui no nosso curso de C# para Unity. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre tratamento de erros, tratamento de exceções utilizando Try-Catch, né? Uma ferramenta muito importante aí quando a gente quer desenvolver um game, né? E aí você pode gerar um erro no seu aplicativo, então a gente precisa tratar esse erro. A gente costuma utilizar aí o Try-Catch. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente utiliza isso de uma forma genérica. A gente tem outras formas de lidar com erros, né? Tratamento de erros. Então esse vídeo vai ser como se fosse uma primeira parte e ao longo do nosso curso a gente vai vendo outras maneiras de fazer tratamento aí de erros e de exceções, tá? E aí também, né, lá na frente a gente vai poder ver como que a gente aplica isso quando a gente for criar um joguinho, beleza? Então já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e sem mais enrolação, bora para a nossa aula de hoje. Bom pessoal, então olha só, eu já criei um script, chamei esse script de tratamento erros, então aqui dentro a gente vai ver como que a gente utiliza o Try-Catch para fazer o tratamento de exceções, tá? Então, a maneira mais simples, eu vou dar um exemplo aqui muito simples para que todos vocês possam compreender como utilizar o Try-Catch. A gente vai utilizar uma simples operação matemática, uma operação aqui de divisão entre dois números. Então, primeiramente eu vou criar aqui uma variável do tipo int, tá? Eu estou deixando apenas como público para que a gente possa ter acesso a essas variáveis lá na interface da Unity. Então vou criar aqui n1, n2, né, número 1, número 2, e também vou criar aqui a minha variável resultado, que vai receber a divisão de n1 por n2. Então vou colocar aqui dentro do meu void start, resultado recebe n1 sobre n2, desse jeito. Bom, aqui a gente pode ter um problema. Por quê? N2, né, não pode ser zero. Por que que N2 não pode ser zero? Porque a gente está fazendo aqui uma operação de divisão. E não existe divisão por zero. Nenhum número pode ser dividido por zero. Então isso daqui, caso N2 seja igual a zero, pode gerar um erro aqui no nosso código. E aí esse erro pode, por exemplo, travar o seu game, travar a sua aplicação. Então isso seria um problema. Então a maneira da gente tratar esse erro, né, que é uma exceção, né, veja que aqui a gente não tem nenhum problema desde que n2 seja diferente de zero. Então isso seria como se fosse um erro de exceção, né, porque a exceção, né, aqui que não vai gerar, a exceção que vai gerar um erro é n2 ser igual a zero. Então a gente utiliza o Try-Catch para fazer o tratamento dessa exceção. Obviamente, como é um exemplo simples que eu estou dando aqui, a gente poderia resolver isso de outra maneira. A gente poderia, por exemplo, utilizar condicionais para que, caso n2 seja igual a zero, ele simplesmente não execute essa operação e aí você printa uma mensagem de erro, algo do gênero. Mas, obviamente, isso só é possível porque aqui é um erro aqui muito simples, né? Um erro muito simples. Então, a solução também é simples, sem precisar utilizar o Try-Catch. Mas, a nível didático aqui, é um ótimo exemplo para que todos vocês possam entender como que funciona esse Try-Catch para fazer o tratamento de exceções. Então, eu vou apagar isso daqui, vou utilizar aqui o Try, que significa tentar, tá? Então, você utiliza o Try. E o Try está sempre ligado ao bloco Catch, você não consegue utilizar eles individualmente, tá? Então você só consegue utilizar os dois juntos, eu não consigo utilizar apenas o Try ou apenas o Catch. Try significa tentar, Catch significa mais ou menos capturar. Então o que que acontece? Quando a gente cria, né, um código aqui dentro do bloco Try, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar executar esse código. Caso esse código gere um erro, aí o meu bloco Catch, ele vai capturar esse erro e aí ele vai executar o que está aqui dentro. Por causa daquele erro, isso vai evitar que o seu aplicativo, né, o seu game, ele trave, por exemplo. Então olha só, aqui dentro do Try eu vou colocar aquela minha operação. Resultado recebe n1 sobre n2, desse jeito. Então o que que vai acontecer? Ele vai tentar executar essa operação. Caso ele identifique um erro, que no caso aqui é a minha exceção n2 igual a zero, ele vai capturar esse erro e vai
printar, vai fazer alguma coisa, né? Vai fazer o que eu definir dentro aqui do bloco catch. Eu poderia, por exemplo, vir aqui debug.log e simplesmente printar uma mensagem de erro de divisão por 0. E aí, né, ele daria continuidade aqui no nosso código. No caso, como não tem mais nada, ele simplesmente encerraria a execução desse código sem dar nenhum problema, não travaria, não teria nada do gênero, né? Então, esse é um exemplo muito simples de como a gente pode utilizar o try catch. Outra maneira que a gente pode fazer isso, olha só, a gente pode simplesmente vir aqui, em vez de eu gerar essa mensagem, porque poderia ser uma outra operação, uma outra coisa, e aí poderia ter mais de uma exceção, né? Então você pode vir aqui, por exemplo, abrir parênteses aqui no bloco catch e criar uma variável. Essa variável vai ser do tipo UnityException. UnityException, por exemplo, o nome da minha variável x, ou seja, essa variável x vai receber a exceção aqui o erro, né, no caso. Qual foi o erro de exceção que causou aqui? E aí eu posso printar, por exemplo, esse erro aqui no debug.log. Então, olha só, eu tenho aqui a minha variável x, é uma variável do tipo UnityException. O erro que vai ser gerado aqui vai ser capturado. A minha variável x vai receber qual foi o erro, e aí ele vai printar uma mensagem lá, por exemplo, no console da Unity, de qual foi o erro encontrado, né? Qual foi o erro capturado. Então, é assim que a gente utiliza o bloco try catch. E ainda tem um bloco que a gente chama de finally, mas antes disso, bora ver como que isso funciona agora executando esse nosso script lá na interface da Unity, tá? Então deixa eu salvar o meu código e bora voltar para a interface da Unity. Bom, pessoal, então aqui na interface da Unity eu criei aqui, né, um novo GameObject, chamei ele de tryCatch e vou associar aqui o meu script tratamento erros a esse meu GameObject. Então olha só, aqui eu tenho as minhas variáveis, tá? Então, por exemplo, vamos supor que N1 é igual a 10 e N2 é igual a 2. Deixa eu abrir o console aqui. Eu desativei tudo aqui, tá? Para não ter nenhum código atrapalhando aqui para não ter nenhum outro código, né, sendo executado junto com o meu código tratamento erros. Então, olha só, não vai printar nada porque não teve nenhum erro, né? Lembrando que no código lá, ele só vai printar alguma coisa caso tenha algum erro. Então, vocês podem ver aqui que o resultado foi 5, né? 10 dividido por 2 igual a 5. Beleza, foi executado. Então, agora vamos ver a exceção, né? Quando acontece o meu erro de exceção, que é N2 ser igual a 0. Vamos ver o que acontece. Vou dar o play aqui novamente e agora vai printar a mensagem lá de exceção de erro. Olha só. A gente teve aqui, né, tá escrito em inglês, mas a Unity informa, olha só, tenta exceção, né, divisão por 0, ou seja, tratamento aqui, né, tá informando o erro aqui pra gente, que a operação tentou ser, o código da operação tentou executar ali, né, mas teve o erro de exceção, que é divisão por 0. Então, quando você utiliza aquele UnityException, ele informa qual o tipo de erro que aconteceu ali no caso da nossa operação, que foi a tentativa de divisão por 0, que não existe, é um erro de exceção. Ele informa aqui pra gente, olha só. Então, é assim que funciona o try-catch. Então, agora a gente vai voltar lá no nosso script, porque tem o bloco finally, que é o bloco de finalização do processo try-catch. Então a gente pode utilizar ele. Então olha só, vamos voltar lá para o nosso script. Bom, pessoal, de volta aqui no nosso script, olha só, eu vou utilizar o bloco que eu falei, chamado finally. Esse bloco chamado finally, ele é o final do processo, ele é executado ao final de tudo isso. Independente, e esse bloco, né, o que está aqui dentro, ele vai ser executado independente se houve um erro ou não. Tudo que está aqui dentro, ele vai ser executado. Então, por exemplo, se houver um erro, por exemplo, você pode dar continuidade aqui dentro do finally, caso tenha um erro. E mesmo que não aconteça esse erro, o que está dentro aqui do finally também será executado, beleza? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um debug.log, por exemplo, processo finalizado. Só para vocês verem que independente
se houve um erro ou não, né, um erro de exceção, esse bloco finally ele é executado. Novamente aqui eu vou salvar o meu script, bora voltar lá para a interface da Unity. Bom, pessoal, então de volta aqui na interface da Unity eu vou continuar o N2 como sendo 0, tá? Então olha só, eu vou tentar aqui executar o nosso código, ele vai gerar o erro, né, porque o N2 é igual a 0. Olha só, processo finalizado, e ele ainda mostrou aqui o erro nosso, que foi a tentativa de divisão por 0. Ou seja, o nosso bloco finally, ele é executado independente se houve um erro ou não, tá? Então, é muito importante vocês saberem disso. Por exemplo, se eu coloco 2 aqui, vocês vão ver que o nosso bloco finally vai ser executado da mesma maneira. Nesse caso aqui não vai gerar nenhum erro. Olha só, 10 dividido por 2 igual a 5, processo finalizado. Simples assim, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. É isso aí, valeu, até a próxima. Fui!